da coordenação da Bolívia. Então, damos início desta maneira, 4 seminários sobre política científica na universidade, sempre temos esse título, e neste caso o tema é Línguas na Universidade, Formação Linguística para a Internacionalização. Então, esperamos que tenha muita reflexão, sobretudo propostas concretas. E estamos aqui no auditório principal da Escola de Engenharia de Lorena. Júlio, você poderia mostrar? Hoje aqui contamos com 18 unidades representadas, mais a superintendência ou o hospital universitário. Né? São todas essas que vocês veem ali. Infelizmente, na sexta-feira, tivemos a desistência de 3 unidades que já haviam também conferido. Eu imagino que esteja aqui o representante da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Ribeirão Preto, pode ser? Porque não deve ter chegado ainda. Estiveram com alguns problemas para se deslocar e o Ribeirão quase não conseguiu vir. Então, estamos aqui com uma mensagem do professor. Não sei se todos devem lembrar do professor Fernando Batista da Costa, que é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Ribeirão Preto, e o presidente do GECARI. Lembra do GECARI, das várias conversas que temos tendo como um modelo de nucleação de trabalho articulado por parte das CCIs. Então, ele nos visitou no evento, explica que realmente foi muito difícil se articular para vir desta vez, mas que na próxima será presente. Você tem as boas-vindas? Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos à Escola de Engenharia de Lorena. É um prazer e uma alegria para nós receber cada um e todos vocês aqui na nossa escola. É com grande entusiasmo que damos início ao 4º seminário sobre políticas linguísticas na USP. Este encontro reafirma o nosso compromisso com uma universidade plural, inclusiva e internacionalizada, onde as línguas não são apenas ferramentas de comunicação, mas pilares que sustentam o ensino, a pesquisa, a extensão e as atividades de gestão. Inspirados pelo manifesto de uma política linguística para a USP, reconhecemos que o plurilinguismo é essencial para ampliar horizontes epistemológicos, valorizar saberes diversos e fortalecer a nossa atuação no cenário global. Que este seminário seja um espaço fértil de diálogo, de construção coletiva e de transformação institucional. Que bom que você tomou a decisão de se inscrever e está conosco aqui nestes 2 dias. Vamos juntos construir uma USP mais linguística, mais diversa e ainda mais internacional. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Muito obrigada. E de fato, o primeiro agradecimento vai para todos aqui presentes, de fato, pelos esforços para comparecer, mas imediatamente para a Escola de Engenharia de Lorena, que nos acolhe hoje e com a qual vimos trabalhando já faz um bom tempo. Né? Júlia, podemos voltar para o primeiro para. Então, aí temos todos os nossos críticos, de reconhecimento e apoio. Em primeiro lugar, o apoio que recebemos permanentemente e cotidianamente da PRC, de
várias formas, de várias maneiras, e da PPG, né? No trabalho cotidiano do Polígono SUSP. Por outro lado, também agradecemos especialmente ao HU, na figura de Tatiane, que sempre nos ajuda no transporte desde o campus de Cantá para outra sede. E a FETELESH, por vários motivos, já que estamos contando com infraestrutura que permitirá, né, completar o tínamos, câmera e demais. E quero agradecer especialmente ao Centro Interdepartamental de Línguas da FETELESH, porque como nós somos um GT institucionalmente, isto é, um grupo de trabalho, nos debruçamos, nos enfrentamos todos os dias com problemáticas e realmente o Centro Interdepartamental de Línguas da FETELESH nos ajuda cotidianamente com a estrutura, permanente. Então, eu queria fazer uma breve reflexão sobre algo que eu acho que tem que atravessar este evento e que tem a ver justamente com essa não institucionalização, com este fato de sermos um GT. Um GT é um grupo de trabalho, portanto, sempre se encarrega de fazer um trabalho determinado, com princípio, meio e fim, por um tempo, e terminado esse trabalho, o GT expira. Né? No entanto, desde 2028 nos constituímos, continuamos sendo GT. À espera de que seja possível fazer algum tipo de movimento que coloque o Polígono SUSP no organograma do funcionamento da universidade e que, de fato, o Polígono possa passar a ter os ritmos da instituição, né, o funcionamento da instituição. Apesar de que somos GT, podemos dizer que o Polígono SUSP atinge um certo nome e uma certa identidade. E é convocado muitas vezes para consultas, não apenas pelas autoridades, mas também, em muitos casos, pelas escolas, né, pelos membros das diferentes unidades. Porém, o trabalho que o GT se propõe fazer é ser, ou melhor, o trabalho que o Polígono se propõe a fazer, que é a construção coletiva de uma política plurilingüe para a Universidade de São Paulo, tem uma dimensão que ultrapassa as dimensões mínimas de um grupo de trabalho. Né? Nesse sentido, com todas essas contradições, também podemos reconhecer uma outra questão, que eu acho que explica um pouco por que estamos aqui, como vimos trabalhando, e me parece que podemos ver o Polígono como um GT, mas também como um movimento de confluência, de forças, de ideias, né, que vem, sobretudo nos últimos este é o quarto seminário, estes 4 seminários vêm construindo e pensando juntos. Amanhã teremos uma sessão de trabalho, entre as 10 da manhã e meio-dia e meio, que nos permitirá, na parte da tarde, chegar a algumas conclusões e talvez este ano sim precisaríamos produzir o documento. Com decisões mais concretas, se pudéssemos chegar a fazer. Queria acrescentar que desejamos ferventemente que realmente consigamos pensar na institucionalização, porque de fato a não institucionalização do Polígono vem acarretando uma série de inconvenientes cotidianos e vem sobretudo inibindo movimentos de expansão ou a projeção, né, a idealização de projetos que tragam soluções para a questão das línguas, das relações das línguas na universidade.
E aí, quando eu falo das línguas, falo que me refiro às línguas do plural, e temos falado muito sempre das línguas estrangeiras, mas eu queria fazer uma breve reflexão para terminar, que tem a ver justamente com que, desde que o línguas lançou aquele documento como se referia, temos tido muito trabalho com o português. E com o português, quando pensamos no português, temos que pensar no português em diferentes dimensões. Por um lado, o português como a língua do brasileiro, né? Com toda a diversidade que isso já implica. Por outro lado, também temos que pensar que a língua com a que chegam os estudantes dos PALOPs, né? Dos países africanos de língua oficial português. E também temos que pensar nos intercampistas que vêm de outros lugares do mundo com diferentes outras línguas, né? E nem todos previmos que esta questão ia ser tão crucial. E já de fato, no ano passado, o Políglota foi chamado pela Pró-Reitoria de Graduação porque havia grandes dificuldades com a inclusão de estudantes brasileiros nas práticas acadêmicas de leitura ou de escrita que não garantiam a permanência desses estudantes. Então, houve que criar duas disciplinas, uma de matemáticas e uma de português, para, de alguma maneira, permitir essa inclusão, né, na leitura e na escrita em diferentes unidades da USP e em diferentes campos da USP. Essa disciplina foi criada, né, especialmente pelo professor Valdir Barsotto, que não nos acompanha desta vez, mas que todos aqui conhecem, e imediatamente depois, o Políglotas, com base nos cursos de português que eram oferecidos para intercambistas e que o professor Barsotto vinha condenando há muito tempo com a UCANI, inspiraram a criação de uma disciplina de português para intercambistas, que se chama Língua e Cultura Brasileiras para Intercambistas. Amanhã falaremos disso um pouquinho mais. Mas todos devem estar cientes dessa disciplina, né? E nos parece que é um passo importante no reconhecimento que a universidade pode fazer da língua nacional, para, de alguma maneira, reconhecer sua importância na produção, no plano da produção de conhecimento. Bom, e agora, para concluir, eu simplesmente quero dizer que sempre na revista a problemática da necessidade de que encontremos as vias de institucionalização, que é um dos objetivos do Políglota USP, nesta edição colocaremos o foco no trabalho cotidiano dos escritórios de internacionalização. Com isso, focaremos numa questão cara que implica pensar e projetar a formação linguística para essa internacionalização. Passamos agora, então, a chamar os componentes de nossa mesa de abertura, o professor Durval Rodrigues Júnior, que é o diretor da Escola de Engenharia de Lorena, o professor Adriano Pablo Fanjul, que é o diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da FUFELESH. E também chamamos o professor Salvador Sanches, que neste momento está realizando um estágio de pós-doc aqui na Escola de Engenharia de Lorena.
ao professor Salvador. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Acho que eu aparecer aqui hoje nessa mesa é mais, talvez, para falar um pouco da minha experiência como mexicano no Brasil, enfrentando alguns desafios. Eu acho que o trabalho com línguas na USP é bem importante, tanto para estabelecer muitos caminhos para estrangeiros, como eu estou aqui no Brasil há mais de 6 anos, mas também para que os novos companheiros que vêm do exterior tenham uma via no caminho, no caso da pós-graduação, da graduação, muito mais simples. Eu acho que o caminho da pós-graduação não é fácil e é mais complicada quando as vias na parte da comunicação começam a complexar muito essa parte, No meu caso, aqui na EL não existe um curso de português, Aqui nós temos que aprender português na raça, na rua. Então, eu acho que aí tem tido muitas mudanças na EL, desde que eu estou aqui no 2018, e todo para positivo. Então, eu agradeço muito pelo convite, por estar aqui nessa mesa. Então, é um prazer. Eu sou mexicano. Agora sou mais bolemense. Obrigado. Damos a palavra ao professor Ariel Fanjul. Ok, bom, boa tarde a todas e todos, professor Durval, colega, professor do Colégio de Lorena, caros colegas aqui da escola, professora Maite, minha colega aqui Celeste, bom, caros colegas estudantes, para mim é um grande prazer estar na abertura desse quarto cenário, do primeiro, e na verdade estou aqui com uma dupla função, por um lado como diretor da faculdade e também como um dos que começou, porque hoje conhecemos como Polínguas, e participei de várias das ações que este GT, em colaboração com a própria teoria de graduação, com a própria teoria de cultura e extensão, implementou, o PROIAD, enfim, e várias outras que têm sido desenvolvidas. Bom, eu espero que, digamos, pela temática, o seminário consiga avançar nessa discussão. Eu penso que já avançamos bastante nos traços gerais do que precisa ser uma política linguística para a USP. Eu penso que hoje tem um entendimento mais não sei se generalizado, mas pelo menos difundido na universidade sobre o que se trata, ou digamos, qual a dimensão da questão linguística em todos os seus aspectos. Estamos não apenas em relação à língua estrangeira, não somos um grupo que trabalha apenas com internacionalização, ou apenas com extensão, ou que está discutindo que línguas tem que fazer parte da graduação da USP, mas, enfim, a existência e a relação de língua na universidade. E, bom, fico muito feliz também, neste caso, estar participando de unidades de todas as áreas do conhecimento. Muito contente de conhecer a Lorena também, conhecer os campos. Porque até agora, digamos, conhecia professores, diretores e representantes da congregação no lugar de si mesmo. Bom, então, desejo a todos um ótimo evento e vamos ter hoje esse trabalho com certeza. Obrigado. Obrigada, professora Ariel. Professor Durval, antes de passar a palavra, queria já agradecer a Escola de Engenharia de Lorena por ser um evento, mas queremos fazer
nossa comissão de Polínguas, um agradecimento especial pela empatia, pela simpatia, não apenas sua, mas da equipe como um todo, incluiu o professor Elandi, a solidariedade, mas queríamos fazer esse agradecimento de modo especial. Obrigado, então, professora Maite. Aprendemos a falar Maite, que não é muito comum. De educação linguística. Exatamente, já faz parte das atividades do Polínguas. Então, sejam todos muito bem-vindos à Escola de Engenharia Morena. É a única unidade da USP do Vale do Paraíba, não é uma pequena, nós temos cerca de 2.000 alunos de graduação, 650 alunos de pós-graduação, um colégio técnico muito bem avaliado, inclusive, com cerca de 120 alunos, mais 170 professores, e da ordem de 170 também servidores. Então, uma população da ordem de umas 3.500 pessoas, né? Que infelizmente, pelas datas que nós marcamos, né, professora Maite, vocês não vão vê-los todos aqui, esse é o nome da pátria, né? Então a grande maioria está fora, né? Mas fiquem já convidados para participar e vir aqui a Lorena em outras datas da escola entre vocês, com certeza. Né? Esse auditório foi recentemente reformado, e estamos finalizando algumas coisas, né? Nós marcamos aqui nesse auditório exatamente pelo tamanho do evento, para o evento ser um pouco mais aconchegante, né? Então nós temos outros espaços também à disposição de todos vocês. E eu quero deixar um agradecimento formal. Primeiro a equipe da Escola de Lorena e Felipe, a Nelly, que trabalhou arduamente, incessantemente em colocar esse evento em pé, ao nosso pessoal de compras também, que nos ajudou a fechar off-break, etc. A Simone, que está vindo preso com a câmera na mão, a Thaís ao lado dela de azul também, o Eduardo está sentadinho lá, também são todos do setor de comunicações. Agradecemos muito. E em nome do professor Silvio Silveira da Silva, que está aqui, nosso vice-diretor, cumprimentar então a todos os colegas docentes que estão aqui presentes, e vocês vão conhecê-los ao longo dos 2 dias aqui. Né? E também ao professor Elandi, da Comissão de Graduação, a Chica também, da Comissão de Graduação, que nos ajuda bastante, ao Grupo Polínguas, como o professor Maite já comentou, né, é um grupo extremamente importante de interunidades da Universidade de São Paulo, que atua não só nas línguas estrangeiras e nacional tradicionais, vamos dizer assim, entre aspas, né, que são muito importantes. Nós temos que sempre pensar que nós estamos recebendo alunos estrangeiros, né, em uma unidade ou na maior universidade da América Latina, que é a americana, na última geração, mas que tem uma língua mãe que é o português. Então, esses estrangeiros têm necessariamente sair daqui, pelo menos, falando um pouco português, né? E não ficar durante todo o seu tempo aqui falando as suas outras línguas que eles vêm tradicionalmente. Mas, além disso, eu gostaria de comentar, ao aprender há muito tempo, né, com o Grupo Polínguas, que o grupo não só atua com as línguas mais tradicionais, né? Ele atua também, no caso do Brasil, com as línguas dos povos originários. Isso é extremamente importante. E tem que ser levado em consideração e ser lembrado pela Universidade de São Paulo e transformando e institucionalizando, né, o Polínguas, como o professor Maite já tinha dito, anteriormente, hoje complementou, e não só esses povos originários com suas línguas, mas também nós temos outros dialetos, outras formas de comunicação, ligados a quilombolas, ligados a, podemos falar talvez de dialetos, né, no Brasil, os mais variados, né, que muitas vezes nós temos necessidade de ter educação linguística. Então, é muito prazeroso nós sediarmos o 4º Seminário de Linguística da USP, com o tema de internacionalização. Agradecer muito a presença do professor Ariane, que graciosamente veio de São Paulo, obviamente pela atividade ligada ao Polínguas dentro da FEFEDESH, as línguas mais importantes e maiores da Universidade de São Paulo. Também agradecer ao professor Fernando Fonseca, representando aqui a Poli, e também a todos os colegas, me perdoem não ter os nomes todos de vocês à
exposição aqui, mas em nome dos professores já agradecer a presença de todos vocês. Então, eu desejo um produtivo evento, que seja um sucesso, como os outros 3 eventos também foram, e que esse seja o mais produtivo, podemos dizer assim, mas certamente vai ser um dentre os muitos que o Podemos vai manter nos pontos. Muito obrigado, senhor, e parabéns. Muito obrigada a todos os presentes pelas palavras. E acho que podemos dar já passar a primeira mesa. Mas antes, como estamos com tempo, uma foto, né?